Boa noite meus amigos, tudo jóia? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo semanal sobre endocrinologia, que acontece às terças-feiras à noite aqui no meu canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Ozempic, porque tem dados animadores dos benefícios dessa medicação, além da perda de peso. Quando nós pensamos em Ozempic, a primeira coisa que vem à mente é o tratamento da obesidade. E claro, é super importante a perda de peso, a redução da gordura corporal nesses pacientes. Mas a substância semaglutida tem benefícios que vão muito além do emagrecimento, como o tratamento do diabetes tipo 2, melhora da gordura no fígado e, recentemente, um estudo publicado que demonstrou proteção no rim dos pacientes com diabetes tipo 2, onde a perda do funcionamento renal aconteceu de uma maneira bem mais lenta do que os pacientes que não fizeram uso dessa medicação. E esse dado é extremamente animador, porque a principal causa de pacientes na hemodiálise são pacientes portadores de diabetes. No vídeo de hoje eu vou explicar para você como foi feito esse estudo, quais os resultados que ele teve e quais as perspectivas futuras de nós usarmos essa medicação para problemas renais em pacientes com diabetes tipo 2. Muito bem, pessoal. O estudo que foi publicado recentemente, numa das revistas médicas mais conceituadas do mundo, é chamado de estudo FLOW. Ele incluiu mais ou menos 3.500 pacientes com uma média de idade de 66 anos e que já eram diabéticos há pelo menos 15 anos e que tinham comprometimento da função renal pelo diabetes. Além do exame creatinina bem alterado, esses pacientes tinham a quantidade de proteína na urina, que foi um vídeo até recentemente que eu fiz, abordando esse tópico, a quantidade de proteína na urina já era também bem elevada e consistentemente elevada ao longo dos exames. Como foi feito esse estudo? Desses 3.500 pacientes, metade fizeram seu tratamento padrão de diabetes com as medicações que já vêm em uso, mais a semaglutida, e a outra metade fez uso apenas do tratamento que já vinha em uso, não entrou a semaglutida na jogada. E eles foram seguidos por vários meses, um período aproximadamente de 3 anos e meio. E ao final desse período, o que os estudiosos viram? Os pacientes que fizeram uso do Ozempic tiveram uma redução de 24% na piora do funcionamento renal. Então o rim piorou muito menos, Pacientes que evoluíram para hemodiálise, pacientes que tiveram aumento da creatinina e a quantidade de proteína na urina reduziu muito, ou seja, o rim daquele paciente viveu mais do que o grupo de pacientes que não estava em uso da semaglutida. Ou seja, um dado extremamente importante e relevante, já que é um estudo considerado de um tempo relativamente curto, 3 anos e pouco. Rodrigo, mas essa medicação não pode ter feito o paciente perder um pouco de peso, o diabetes não pode ter melhorado. Essas são observações importantes, mas chegou-se à conclusão que a perda de peso média de 3 a 4 quilos foi muito pequena para explicar um benefício tão grande no funcionamento do rim desses pacientes. E a queda dos níveis de glicose não foi tão diferente do grupo que não utilizou a substância. Agora, a perda de proteína realmente caiu muito, mais ou menos 40% em relação ao grupo que não fez uso da medicação. E aí, qual a explicação para isso? Como que a medicação funciona no rim, protegendo o rim da piora do seu funcionamento? E aí que os pesquisadores têm mais perguntas do que respostas. O que já se sabe é que a substância dos análogos do GLP-1, essa medicação, existem estudos que comprovam que elas têm uma ação direta nas células do rim, reduzindo inflamação, reduzindo fibrose, formação de cicatrizes, como se ajudasse o rim daquela pessoa a viver mais tempo. Mas ainda são mecanismos que a gente precisa comprovar definitivamente em humanos. O que é fato é que houve algo além da redução da glicose e do peso que contribuiu e muito para preservar o funcionamento renal desses pacientes. Nós aguardamos mais estudos que consigam explicar o porquê exatamente isso aconteceu. Fato é que esses pacientes tiveram uma preservação da função renal extremamente importante. E por que isso é relevante? Quanto mais o seu rim vive, mais longe de uma possível hemodiálise o nosso paciente ficaria. Lembrando que
hemodiálise, né, é uma situação extremamente dramática para o paciente e totalmente evitável se a gente conseguir controlar o diabetes o mais cedo possível e proteger o rim desse paciente também de uma maneira mais precoce e mais intensa. Bom, pessoal, era sobre o estudo Flow que eu gostaria de comentar um pouco com vocês aqui. Ficou alguma dúvida, né? Faltou algum tópico que você gostaria que eu abordasse? Não deixe de escrever aqui embaixo nos comentários e a gente se vê como de costume no vídeo da semana que vem. Beleza? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até lá!